Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da EBD Descomplicado, feito para você, professor, professora, que deseja ensinar, aplicar uma boa aula, uma aula com conexão, mesmo com zero experiência. É isso mesmo, mesmo com zero experiência, aqui a gente constrói uma aula onde você consegue aplicar o conteúdo, sempre conectado com a revista. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí onde você congrega. Júlio, não tem experiência? Funciona? Funciona. Júlio, já dou aula há muito tempo, consigo utilizar? Consegue, porque o método é muito simples e todo fundamentado, como eu disse para vocês, na construção aqui do conteúdo da revista, esse terceiro trimestre, o comentarista Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ok? Então, fica com a gente, acompanha, pegue seu lápis, sua caneta, seu bloquinho, anota aí, porque a aula está pronta, eu vou passar para vocês o passo a passo, é rápido, e aí você vai conseguir, à luz do que você já estudou, porque aqui é importante, a gente não trabalha aqui questões teológicas, tá bom? Tudo que você precisa já está aqui dentro do texto, já foi muito bem produzido pelo pastor, pelo comentarista ou pelos comentaristas. Então a gente pega o que está aqui, monta esses slides e ajuda você a aplicar esta aula, ok? Vamos lá? Então vamos começar aqui com a lição de número 7. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Como é que a gente, então, vai começar a nossa aula? Se você já tem o hábito de estar aqui com a gente, você sabe que o nosso plano de aula é muito simples, mas também muito funcional. Como é que a gente pode começar? Bom, eu sempre digo que a gente deve aplicar a leitura bíblica em texto, a verdade prática e o texto áureo. Alguns professores sempre deixam de ler, ou sempre não, mas às vezes esquecem de ler, às vezes desconsideram a importância da leitura bíblica em classe, textual e verdade prática. E isso é fundamental para trazer os alunos para dentro do assunto. A gente tem que lembrar que nem todo mundo tem tempo ou dedica tempo durante a semana para estudar a revista, fazer aquela leitura bíblica semanal. Então, essa leitura bíblica em classe, com a verdade prática e o textual, traz os alunos para dentro do tema e os ajuda a ter uma visão panorâmica do que está sendo tratado, ok? Bom, aí a gente tem, então, o nosso primeiro movimento, você enquanto professor. Qual é o mapa da lição? Júlio, o que é o mapa da lição? O mapa da lição é onde nós estamos, onde nós vamos chegar durante a aula. Separados em 3 pontos, porque são os 3 tópicos da lição, tópico 1, 2 e 3. E os 3 pontos dessa lição, né, dentro desse mapa, que fica fácil de memorizar, você pode, inclusive, utilizar aqui, né, se você utiliza slides, eu posso disponibilizar slides para vocês, não tem nenhum problema, é só pedir aqui nos comentários. Mas você pode usar aqui também, porque é muito simples, para você anotar aqui e não esquecer. Inclusive, você vai usar esse mapa também como material introdutório para a sua aula. Qual que é o teu mapa? O nosso mapa. Primeiro, o espírito que restaura, a doutrina que é corrigida, né, completada, e o ensino fiel que se fortalece, que é a primeira parte, o primeiro tópico da lição. O segundo tópico, o espírito que confirma, né, os sinais extraordinários que vão validando o evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E em terceiro ponto, o espírito que impulsiona. Então, no teu mapa da lição, você tem que gravar isso. As 3 fases por onde a gente vai passar, um sopro, 3 movimentos. Primeiro movimento, o espírito que restaura. Segundo movimento, o espírito que confirma. Terceiro movimento, o espírito que impulsiona. Tudo isso dentro da palavra-chave que está na revista de vocês, que eu sempre peço para vocês guardarem, decorarem, porque isso ajuda muito a gente a ter essa percepção. Palavra-chave, soprar, ok? O Espírito de Deus que sopra. Às vezes a gente olha aqui a palavra-chave e acha que ela está aqui por estar, e não é. Ela é a base, ela é o fundamento de tudo que foi construído dentro dessa lição. O soprar do Espírito, o mover do Espírito. O Espírito que restaura, que confirma e que impulsiona. Então, a partir daí, você já pode apresentar para os alunos. Dizer, alunos, hoje nós vamos trabalhar dentro desse mover do Espírito em Éfeso sobre 3 aspectos. O Espírito que restaura, que confirma e que impulsiona. Esse sopro, né, um sopro e esses 3 movimentos, beleza? A partir daí, você vai, então, iniciar a aula propriamente dita com esta reflexão. Júlio, tem que ser essa reflexão? Não.
Você pode criar outra, mas é importante que você crie essa reflexão, com alguns minutinhos ali, 2 ou 3 minutos para essa reflexão, para começar a criar também esse engajamento e essa conexão com os alunos. Então, eu coloquei uma aqui para você, você pode criar outra sem nenhum problema. A que eu coloquei aqui é: você já percebeu que tinha uma fé incompleta? A, né, uma fé que faltava alguma coisa até que alguém te ajudou a enxergar isso? Ora, quando Paulo chega em Éfeso, encontra aqueles discípulos, seguidores de Jesus, mas batizados no batismo de João, Paulo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Então veja que eles eram cristãos, eram servos de Jesus, conheciam Jesus, eram batizados no batismo de João, mas a sua fé ainda era incompleta. E às vezes a gente pode olhar para nós mesmos e encontrar alguma fase da vida, algum momento da vida, algum ponto da nossa caminhada, em que alguém ajudou a gente também a enxergar algo que faltava. Então, essa daqui é uma boa reflexão para você começar a sua aula. Aplique essa pergunta, deixe alguns minutos para essa reflexão, 1, 2, 3 alunos comentando, e depois você avança, mas é um bom ponto para a gente começar, ok? Dito isso, então, a gente já entra no tópico 1. Júlio, como é que eu começo o tópico 1? Como é que eu movimento? Às vezes eu tenho dificuldade de por onde começar, por onde não começar. Eu coloquei aqui para vocês 3 frases para a gente começar cada um dos subtópicos, né? O tópico 1 é o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Então, no subtópico 1, 2 e 3, eu coloquei uma frase onde você pode, após ler o subtópico ou antes de lê-lo, de acordo com o que você achar melhor, você entra com esta colocação que eu deixei para vocês aqui. Paulo encontra uma fé incompleta. Discípulos que conheciam apenas o batismo de João, sem saber a plenitude do evangelho. E isso aqui é interessante porque está dentro da revista. Então, a gente não está colocando nada nem tirando nada. Nós estamos trabalhando a aula dentro daquilo que a própria revista, a edição e o comentarista construíram. Então, isso também é muito importante. Porque quando a gente quer trazer muita coisa para dentro da revista, para dentro do tema, significa que a gente ou não leu ou não entendeu o que tem na revista. Então, o que tem na revista é material suficiente para a gente conseguir aplicar essa aula. Então, no subponto 1 do tópico 1, você começa com essa reflexão. Paulo encontrou uma fé incompleta. E aí você discorre sobre o que o pastor Wagner já colocou na revista, sobre esse questionamento, se eles já conheciam o Espírito Santo ou não, a forma com que Paulo vai discipulá-los, depois vai impor sobre eles as mãos e eles vão receber o batismo. Depois, no subponto 2, você entra a partir desse método aqui, o ensino perseverou mesmo diante de uma resistência. No subponto 2, o pastor Wagner está trabalhando a resistência que Paulo vai encontrar dentro de Éfeso, na verdade ainda dentro da própria sinagoga, mas esse sopro do Espírito, esse mover do Espírito, que por 3 meses impulsiona Paulo a pregar, ensinou, né, ensinando na sinagoga, e disputando e persuadindo sobre o reino de Deus. Então, um ponto para você trabalhar depois de ler o subponto 2 ou antes de ler, de acordo com o que você entender ser melhor para a sua aula, é trabalhar isso aqui. Simples assim. O ensino perseverou mesmo diante da resistência. Trabalha um pouco sobre essa resistência que Paulo encontrou na sinagoga, naqueles que resistiram no caminho, como diz o texto bíblico, e traz sempre, né, para os dias de hoje, que a gente vai ver aqui no próximo slide. No subponto 3, bom, então no subtópico 3, a gente vai trabalhar sobre essa formação sólida que transformou a região toda. Os 2 anos que Paulo passa na escola de Tirano, tudo que isso gerou e produziu dentro de Éfeso, o impacto espiritual, social, que Paulo gerou através do Espírito que o impulsionou para pregar a palavra e todas as maravilhas que Deus opera ali dentro, pelas mãos do apóstolo Paulo, que está ali muito bem descrito, desenhado, sintetizado no tópico 3, né? Ficou errado o slide aqui, tópico 2, na verdade, é o subtópico 3 do tópico 1. Mas você vai trabalhar o quanto Paulo, movido pelo Espírito de Deus, produziu essa mudança, essa transformação sólida em toda aquela região. Bom, então a gente trabalhou o subponto 1, subponto 2, subponto 3, e para fechar e criar um link de conexão ali, né? Ou um link, né? Para o tópico 2, a gente deixa aqui
uma dica pedagógica, né? Peça para os alunos compararem. O que significa hoje uma fé incompleta, como a dos discípulos que Paulo encontrou lá em Éfeso? Uma pergunta para a gente refletir também. Por que Paulo corrigiu a doutrina dos discípulos antes de qualquer outra coisa, ao invés de simplesmente aceitá-los como já estavam? Olha, o pastor Wagner coloca aqui na revista, de uma forma muito bem colocada, inclusive, sobre a necessidade dessa atualização doutrinária, de completar esta doutrina para que eles pudessem viver a plenitude do Evangelho. Então, toda vez que a gente faz a leitura de um tópico, explica todos os subtópicos, a gente precisa finalizar com uma aplicação, com uma reflexão, para que isso não fique solto, né? Apenas perdido no tempo. Afinal de contas, a gente não vive em Éfeso, como eu sempre digo, né? Nós não moramos em Éfeso, não vivemos em Éfeso, vivemos aqui no Brasil, século XXI, e a gente precisa entender o que isso comunica conosco. Então, a gente pode fazer essa pergunta que eu deixei para vocês, por que Paulo corrigiu essa doutrina, e a aplicação, deixei para vocês também que todo verdadeiro mover do Espírito começa com um alinhamento à verdade bíblica. Poder sem doutrina sólida é um terreno muito instável. Essa é a aplicação que a gente pode utilizar. Você pode encontrar outras, mas essa é uma que está dada aqui, pronta para você refletir com os seus alunos. Se há um mover do Espírito começando em nós, na nossa pátria, na nossa cidade, na nossa igreja, precisa ser um avivamento que esteja alinhado com as doutrinas bíblicas. Então, a gente tem que refletir sobre isso e dar uma boa reflexão. Você vai gastar aqui uns bons minutos para poder refletir e fixar esse conteúdo na mente dos alunos, tá certo? Dito isso, então, a gente vai para o tópico 2. Tópico 2 nós temos de novo, subponto 1, subponto 2, subponto 3. Júlio, como é que eu inicio? Olha, a gente acabou de voltar aqui, criar uma conexão a partir dessa reflexão para entrar no derramamento do Espírito e no impacto do Evangelho dentro desta cidade. Então, de novo, vamos fazer a leitura do subponto 1, subponto 2, subponto 3, depois a gente vai fazer essa aplicação. Como é que eu entro no tópico 2? 3 dicas, um para cada subponto. Primeiro, sinais extraordinários. Deus confirmou a mensagem com curas, libertação, através do ministério do apóstolo Paulo. Essa é a chave para você abrir a portinha aí do primeiro subponto e começar a comentar depois de fazer a leitura. Depois, subponto 2, a autoridade não se imita, né, ao episódio com os filhos de Cefa. Veja que a gente está trabalhando todos esses pontos aqui que estão inseridos dentro da revista. Nós não estamos criando nada, inventando nada que seja para além do que está aqui. Ah, Júlio, mas eu queria colocar uma coisa ou outra e tal. Você pode incrementar sem nenhum problema. Mas você tem que ser muito cauteloso, muito cirúrgico para você não transformar a aula naquilo que a aula não tem, naquilo que a aula não tem por objetivo, entende? Às vezes nós, enquanto professores, queremos ficar colocando muita coisa dentro da lição e a gente acaba que não consegue tempo nem para explicar o que o próprio comentarista já desenvolveu. Então, fica aqui essa importante dica. O subponto 2, a autoridade não se limita, né? A gente já falou sobre o ponto 2, né? E no subponto 3, o arrependimento visível e concreto, né? Livros de magia de alto valor foram queimados em praça. O que isso que quer dizer? Quer dizer que todos esses 3 subpontos do tópico 1 estão falando sobre o impacto do evangelho dentro da cidade. E aí a gente vai para o fechamento do tópico 2 com uma reflexão, já criando um link para o ponto 3. Pergunta para reflexão no fechamento do tópico 2. Por que os filhos de Cefa fracassaram ao tentar usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica? Porque o poder do evangelho não se imita, o poder do evangelho não se copia, o poder do evangelho se vive, se conquista através de uma vida de devoção, de fé, através de uma vida de obediência. E o pastor Wagner trabalha esse ponto aqui também de forma muito sucinta, mas objetiva, e você tem conteúdo suficiente para comentar sobre isso. Dica pedagógica: não transforme esse tópico numa aula sobre exorcismo ou ocultismo.
em cada um dos tópicos, a gente sempre tende a catar alguma coisa e começar a criar. A aula passada sobre a filosofia, por exemplo, muitos professores tenderam aí a se deixar levar por uma necessidade de fazer uma explicação filosófica sobre estoicos, sobre epicureus, isso vira uma confusão danada, afinal de contas, o campo da filosofia é muito vasto e você precisa ter muita bagagem, muito conteúdo para entrar e sair desse campo sem deixar lacunas. Mas o objetivo não era falar sobre filosofia. Como, da mesma forma aqui, o objetivo não é falar sobre exorcismos, é apenas demonstrar o poder do evangelho produzindo mudanças dentro da sociedade, os impactos sociais e culturais vindos ou advindos do poder do evangelho. Então, qual é a aplicação? A autoridade espiritual não se copia nem se improvisa. Ela nasce de um relacionamento real com Cristo. O evangelho não é feito de palavras mágicas, é feito de relacionamento com Cristo. Então, isso é importante. Tópico 2. A autoridade espiritual não se copia nem se improvisa, ela nasce de um relacionamento com Cristo. Com essa aplicação, você fecha o tópico 2 e vamos então para o tópico de número 3, já caminhando para o final da aula. Veja que a gente está passando por cada um dos tópicos, estamos trabalhando tudo que o comentarista colocou, nada está ficando para trás, tudo isso de uma forma muito simples, muito aplicável e, o mais importante, dentro do nosso tempo. Na verdade, a gente tem ali 40 minutos, 1 hora de aula, não dá para a gente ficar divagando demais, a gente tem que ser objetivo, mas a objetividade não anula a profundidade, ok? Então vamos para o nosso tópico de número 3, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Mais uma vez eu coloquei aqui algumas frases para a gente entrar após a leitura de cada um dos subpontos. Então, primeiro, os gentios eram povos fora de Israel. A gente já vem trabalhando sobre isso, afinal de contas, o tema da revista é justamente esse, né? A Igreja dos Gentios. Então, frise sempre isso durante as aulas, para ir massificando na mente dos nossos alunos, né, que gentios são todos aqueles que etnicamente não pertencem a Israel. Então, em Éfeso, o evangelho alcançou justamente uma cidade majoritariamente gentílica. Uma cidade importante, mais uma vez, tem aqui também, no próprio comentário do pastor Wagner, bastante informação sobre essa cidade para você compartilhar com os seus alunos. Não precisa ficar buscar nada em lugar nenhum, tem aqui na própria revista. E este evangelho manifestou-se, né, através do poder do Espírito entre esses gentios, confirmando também as profecias veterotestamentárias, tá certo? É um ponto para você trabalhar. Subponto 2, fez a leitura? Entra com essa frase: o Espírito transforma indivíduos e também estruturas coletivas. O mover do Espírito é um ensino fiel de arrependimento genuíno, o impacto cultural e econômico. Veja o quanto o Evangelho transformou vidas. Não apenas indivíduos, mas coletivamente. Vejam como que o Evangelho entra na pessoa, na família e depois na sociedade. Veja o impacto que ele gera na questão cultural e também na questão econômica. Lembra do episódio da queima dos livros, que está aqui na revista? Depois tem o episódio do líder do Grêmio, né? Da grande deusa Diana, que estava preocupada que a sua profissão caísse em descrédito, porque, afinal de contas, as vendas estavam caindo. Então, veja como tem coisas importantes e fáceis da gente trabalhar dentro desses tópicos e depois, obviamente, pegar tudo isso e fazer a aplicação, que é o que a gente vai fazer agora. No subponto 3, o derramamento nunca foi um fim em si mesmo. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Derramamento não é um fim em si mesmo, mas ele é o meio para o qual o Evangelho se move e alcança para o cumprimento dessa missio Dei, desta missão de Deus. Tá certo? Bom, dito isso, então, subponto 1, 2, 3 do tópico 3, a gente entra, então, aqui nesse fechamento. Pergunta: por que o mover genuíno do Espírito nunca foi contido dentro das paredes em um só lugar? Por que o mover do Espírito, quando vem, não
não se limita apenas àquele ponto, aquele espaço, aquela casa. Por que ele se expande desta forma? Dica pedagógica: se você quiser aprofundar, cite rapidamente outros avivamentos históricos como exemplos de que esse padrão se repete ao longo da história. Também está aqui, né? O pastor Wagner citou ali tanto o dia de Pentecostes, quanto o avivamento no país de Gales, quanto o avivamento na Rua Azusa. Então, veja que a gente tem subsídio já prontinho aqui para falar sobre isso, para que possamos, então, olhar para a nossa aplicação. Todo avivamento verdadeiro empurra a igreja para fora. Olha a pergunta que a gente coloca aqui para reflexão do tópico 3. Vou repetir. Por que um mover genuíno do Espírito nunca fica contido dentro das paredes de um só lugar? A aplicação, a resposta. Todo avivamento verdadeiro empurra a igreja para fora, de um indivíduo para a família, da família para a cidade e da cidade para a nação. Olha o movimento, Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunhas. Olha até onde a gente vai, saindo de Jerusalém, chegando aos confins da terra. Então, o que é que nós temos? Um avivamento que desce, que empurra a igreja. Por isso, o mover do Espírito nunca fica limitado, preso. E assim você consegue produzir, então, essa reflexão e essa aplicação através de três grandes momentos que a gente tem aqui na história: o avivamento do próprio dia de Pentecostes, o avivamento em Gales e na Rua Azusa, a qual o pastor Wagner utiliza para a ilustração desse subponto ou desse fechamento do tópico 3, tá certo? Então, o que a gente viu aqui? Nós vimos os subpontos, entreguei para vocês frases para vocês entrarem um pouquinho de reflexão sobre cada subponto. Importante, diluam isso. Às vezes você vai ter um pouco mais de facilidade, familiaridade com um desses pontos, então você vai gastar um pouquinho mais de tempo neste, mas tenta dosar isso. Aqui nós estamos finalizando essa nossa preparação em 30 minutos, você vai ter 1 hora, então você tem um pouquinho mais de tempo para discorrer sobre tudo isso, tem tempo de refletir sobre essas perguntas e essas aplicações que são muito importantes. Nunca deixe de fazer a aplicação, porque a aplicação é trazer para o nosso tempo, para o nosso contexto, para a nossa vida prática. Como eu disse no início lá dessa aula, nós não vivemos em Éfeso, não moramos em Corinto, nós vivemos nesse tempo. Então a gente tem que entender que esta verdade bíblica precisa servir para nós também, para este tempo, e obviamente que se a gente olhar ao nosso redor, tudo que está aqui tem muita aplicação para hoje, faz muito sentido, tá certo? O padrão bíblico de Éfeso, né, como eu coloquei aí, não é exceção, é o modelo de todo avivamento genuíno, tá certo? E a gente conclui, então, voltando lá ao nosso mapa. Como é que você vai fechar a aula na sua conclusão? Gente, nós falamos de um sopro em 3 movimentos. O sopro da restauração, que restaura a doutrina, completa a doutrina, o sopro que confirma o evangelho dentro de Éfeso, apesar das dificuldades, dos enfrentamentos, tanto na sinagoga quanto dentro da própria estrutura da cidade, e depois o Espírito que impulsiona a missão para que Éfeso se torne um grande centro também missionário, um grande centro, uma grande referência para a pregação do Evangelho. E você fecha, então, a sua aula com o seu mapa, que a gente começou lá, a gente finaliza aqui e conseguimos, então, esta conclusão, tá certo? Fechamos por aqui. Peço que você comente lá depois de aplicar a aula, lá no domingo, se deu certo, se não deu, quais foram as suas impressões, onde a gente precisa ajustar, que eu estou aqui para te ajudar e fazer a nossa escola dominical bíblica crescer, tá certo? Conto contigo, conto com o teu like, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber, toda semana tem vídeo novo, e a gente está preparando muito material para abençoar a sua vida e a sua escola, tá certo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.